Capítulo 18. A Árvore do Triunfo. As semanas seguintes passaram como um borrão. A prova de treinamento estava perigosamente próxima e Iskandar estava a ponto de explodir. Pesadelos em que o exército de unicórnios selvagens do tecelão voava para o continente faziam com que ele passasse as noites em claro, e em cada sessão de treinamento ele parecia estar caminhando numa corda bamba, enquanto tentava reprimir o elemento espírito para que ninguém o notasse. Ao mesmo tempo, porém, precisava permitir que ele entrasse no vínculo o suficiente para que Maroto não o derrubasse. Os vínculos dos outros cavaleiros e amazonas com seus unicórnios brilhavam ao seu redor enquanto treinavam para a competição, vermelhos, azuis, verdes e amarelos, mas ele tinha que fingir que não conseguia vê-los. O fato de os filhotes terem começado a se dividir em grupos de acordo com seu elemento antes e depois das sessões de treinamento também não ajudava. Os exímios em fogo discutiam os novos ataques que haviam tentado. Os exímios em terra, como melhorar sua performance. Os exímios em ar repassavam diversas vezes a eficácia de seus escudos de raios. Iskandar tentou se juntar aos exímios em água, mas foi em vão. Em vez disso, ia sozinho para os estábulos, sentindo pontadas dolorosas de inveja e folheando seus desenhos dos diagramas do tecelão. Não era de se estranhar que, considerando todas as suas distrações, Iskandar estivesse perdendo todas as batalhas celestes, não apenas contra Flow, Bob e Mitchell, mas contra todos os outros filhotes. E nos treinos de corrida, ele quase sempre terminava entre os 5 últimos. Não precisava que ninguém lhe dissesse que, se as coisas continuassem daquela forma, ele estaria fora do ninhal antes do fim do ano. E, naquele momento, a ideia de que haveria uma arena cheia o vendo durante a prova de treinamento, incluindo Kena e o pai, o deixava aterrorizado. Mas Iskandar não era o único que estava estressado. A maioria dos filhotes passava horas nas 4 bibliotecas elementais, lendo sobre técnicas de ataque e defesa e qualquer outra coisa que pudesse ajudá-los a não terminar entre os 5 últimos na prova de treinamento. Às vezes, chegavam a brigar por alguns dos livros mais raros e choravam quando perdiam ou venciam batalhas celestes. Quando chegou o dia do Festival do Ar, no início de maio, os filhotes estavam tão concentrados em estudar e treinar que nem pensaram em comparecer. Amber vinha se comportando com mais crueldade do que nunca, sobretudo com Mitchell, e não perdia nenhuma oportunidade de criticar a magia do garoto. Ele, por sua vez, estava sendo muito duro consigo mesmo. Toda vez que perdia uma batalha celeste ou terminava um dos treinamentos de corrida numa colocação ruim, passava horas obcecado pelos erros que cometera. "Tudo bem errar de vez em quando", disse Flo a Mitchell um dia, depois que ele e Vermelha perderam uma batalha celeste particularmente brutal contra Romley e Estrela da Meia-Noite, aliados ao ar. "Eu deveria ter lançado meu ataque de lança-chamas mais rápido. Fui muito descuidado", esbravejou ele, chutando um puff. "E ainda não passei pela mutação. Só eu e o Albert não passamos pela mutação." Flo tentou acalmá-lo de novo. "Está tudo bem, Mitchell." "Não está!" disparou ele. "Não quando você é filho de Ira Henderson." Algumas semanas mais tarde, a atmosfera no ninhal se tornou ainda mais deprimente quando Albert, que tinha que se esforçar muito para não ser derrubado de seu unicórnio em quase todas as corridas, foi declarado nômade. Embora ele tivesse dito a todos que estava aliviado por não ter que competir na prova de treinamento, quando chegou a hora de deixar o ninhal e de sua insígnia do fogo ser quebrada, Iskandar não conseguiu nem descer para se despedir dele.
Não queria aquelas imagens em sua mente. Albert galopando pela última vez com o alvorecer da águia sob as folhas elementais da entrada do ninhal. Os pedaços de sua insígnia sendo entregues aos outros membros do seu quarteto desfeito. O fragmento de chama dourada cintilando no tronco da árvore dos nômades. E por mais que tivesse tentado bloquear aquilo, quando chegou a hora, o som das batidas do martelo chegou a seus ouvidos. Os golpes curtos e sonoros de metal contra metal pareceram ecoar durante toda a noite. Então, antes que se dessem conta, não restavam mais sessões de treinamento entre os filhotes e a corrida que determinaria se eles permaneceriam ou não no ninhal. Os unicórnios, que tinham ganhado um dia livre, cochilavam nos estábulos. E os cavaleiros e amazonas tinham apenas um compromisso em sua agenda. Às 3 em ponto, Skandar, Bob, Flo e Mitchell se reuniram na clareira com os outros filhotes e esperaram pela instrutora Sailor. Enquanto olhava em volta, observando todos os cavaleiros e amazonas que conhecia, Skandar pensou na prova de treinamento que aconteceria no dia seguinte. Eles iam competir diante de toda a ilha, diante de sua família, com o objetivo de não perder o lugar no ninhal. Naquele dia, eram todos filhotes. No dia seguinte, seriam rivais. A instrutora de ar chegou montada em seu unicórnio cinza, pesadelo da brisa boreal, e gesticulou graciosamente para que os filhotes a seguissem por entre as árvores. "Aonde vamos?" reclamou Bob, pisando num galho. "Preciso repassar minhas táticas. Não podemos dar uma volta pelo ninhal depois? Tipo, depois da corrida mais importante das nossas vidas?" "Eu não poderia concordar mais", disse Mitchell, e Skandar quase tropeçou numa raiz. Bob e Mitchell concordarem era algo que acontecia com tanta frequência quanto Amber fazer um elogio. "Espero que ela não esteja nos levando para a árvore dos nômades", murmurou Skandar para Flo. A última coisa de que precisava era que o lembrassem de que havia uma grande chance de ele ser expulso no dia seguinte. "Acho que a árvore fica para o outro lado", respondeu Flo, olhando para a muralha ali perto. "A árvore dos nômades fica no quadrante da água, mas esse é o quadrante do ar. Veja só as plantas." Flo tinha razão. Havia ranúnculos e girassóis de um amarelo intenso crescendo sobre a muralha, junto com gramíneas altas e farfalhantes, e dentes de leão cujas sementes leves eram espalhadas pela brisa. Enquanto Skandar observava, 2 sentinelas com máscaras prateadas passaram montadas em seus unicórnios por cima da muralha. A instrutora Sailor parou o pesadelo da brisa boreal ao pé de um grosso tronco de árvore e abriu um sorriso tranquilizador para eles. "Prometo que não teremos nenhuma prova hoje. Mas é tradição trazer os filhotes para visitar esta árvore na véspera da prova de treinamento, a Árvore do Triunfo, na esperança de que ela os inspire a dar tudo de si na competição. Qual quarteto quer subir primeiro?" A mão de Bob disparou no ar. Mitchell suspirou. "Uma típica exímia em ar." "Ótimo!" exclamou a instrutora Sailor, e seu unicórnio relinchou. Enquanto o quarteto se aproximava do pé da árvore, Skandar se deu conta de que, ao contrário de muitas outras árvores do ninhal, não havia escada para subirem nessa. Em vez disso, entalhados no tronco, havia degraus de madeira que o rodeavam em espiral, como uma escadaria. "Durante a subida", informou a instrutora Sailor, "vocês vão ver placas de metal cravadas no tronco. Nelas estão os nomes dos vencedores de todas as provas de treinamento desde que o primeiro cavaleiro fundou o ninhal. Quando chegarem ao topo, ousem sonhar. Ousem sonhar que seu nome vai se juntar ao deles." Murmúrios abafados surgiram entre os outros filhotes,
e Iskandar começou a ficar nervoso enquanto seguia Bob e Flo. Não esperava ganhar a prova de treinamento, mas aquele discurso não o estava ajudando a se esquecer de que no dia seguinte, àquela mesma hora, tudo estaria acabado. A cada poucos passos, ele parava para ler as simples placas de metal. Mas conforme subiam, ele se deu conta de que algumas haviam sido arrancadas. Não muito longe da copa, Iskandar parou junto a uma lacuna e se virou para Mitchell. "Você sabe por que estão faltando algumas placas?" perguntou Iskandar a ele, incapaz de reprimir a curiosidade. De repente, Mitchell pareceu constrangido. "Bem, imagino que sejam as placas dos exímios em espírito." Iskandar piscou. "Então, todos os exímios em espírito que venceram a prova de treinamento foram apagados? Isso é muito..." Mas Iskandar não conseguiu encontrar uma palavra ruim o suficiente. "Injusto." Era, de fato, injusto que todos os exímios em espírito fossem culpados pelos crimes do tecelão. Era injusto que todos os unicórnios aliados ao espírito tivessem sido mortos e separados de seus cavaleiros e amazonas para sempre, arrancando-lhes o vínculo. Era injusto que houvesse pessoas lá fora, continentais e ilhéus, que poderiam ter aberto a porta do Criadouro se tivessem a oportunidade, e cujos unicórnios foram abandonados para morrer eternamente. Era injusto que as conquistas dos exímios em espírito tivessem sido simplesmente apagadas da história. Na mesma hora, sua mente foi invadida pelo horror, pela crueldade de tudo aquilo. "Sinto muito, Iskandar", disse Mitchell. Mas Iskandar estava apontando para a lacuna mais próxima. "De quem será que era essa? Você sabe? Você se lembra do nome de algum exímio em espírito?" Por algum motivo, parecia importante se lembrar de alguém, de qualquer um, que tivesse sido exímio no mesmo elemento que ele e tivesse triunfado, sobretudo naquele dia, na véspera da própria prova de treinamento. "Bem, a julgar pela posição na árvore, imagino que esse fosse o lugar da placa de Erika Everhart." "Quem é Erika Everhart?" perguntou Bob, parando no degrau mais alto do tronco para dar meia volta. "Todo mundo sabe quem foi Erika Everhart!" exclamou Flo, rindo no degrau acima de Iskandar. Mas, diante da expressão furiosa no rosto de Bob, ela se apressou em acrescentar. "Todos a amavam. Ela foi a amazona mais jovem a vencer a Copa do Caos. Ela ganhou 2 vezes e, então, uma tragédia aconteceu. Na terceira vez, sua unicórnio, equinócio da lua de sangue, foi morta. Provavelmente por outro exímio em espírito." "Isso era comum?" perguntou Bob. "Na verdade, não", respondeu Flo. "Aconteceu antes de nascermos, mas meus pais me contaram que a terceira Copa do Caos de Everhart foi uma das mais sujas que eles já viram. Os cavaleiros e amazonas se envolveram numa batalha celeste após a outra, e Lua de Sangue foi morta." "Erika Everhart", murmurou Iskandar. "Sim, Iskandar, continue subindo", disse Bob com impaciência. Ele traçou a marca deixada pela placa no tronco com o dedo e finalmente se lembrou. "Eu sabia que já tinha visto esse nome em algum lugar", exclamou ele. "Foi no Criadouro, no túnel dos vivos." "Impossível", disse Mitchell. "Não pode ser", disse Flo ao mesmo tempo. "Por quê?" perguntaram Bob e Iskandar juntos. "Porque Erika Everhart está morta, Scar", explicou Flo em voz baixa. "Depois que mataram Lua de Sangue, ela não suportou e se jogou dos penhascos espelhados", disse Mitchell sem rodeios. Aparentemente, ela não conseguia conviver com a dor. "E no túnel dos vivos só aparecem os nomes de cavaleiros e amazonas que ainda estão vivos", disse Flo. "Mas eu vi o nome dela!
tenho certeza. Se ela estiver viva, começou Mitchell. Ela está viva! Gritou Skander. A voz da instrutora Sailor chegou até eles vinda lá de baixo. O que está acontecendo aí em cima? Já está na hora de darem uma oportunidade aos outros, por favor. Mitchell não se moveu, a expressão muito séria. Se Erica Everhart estiver viva, então isso significa que ela era uma exímia em espírito extremamente talentosa, talvez a melhor que já existiu. Se Erica Everhart estiver viva, então é muito provável que ela seja o tecelão. Bob franziu a testa. Mas e o Simon? Bum, 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 bum! Confusão, gritos, fumaça colorida por toda parte. O quarteto saltou do topo da escada para a ponte suspensa mais perto deles. Skander agarrou a mão mais próxima que conseguiu encontrar, a de Mitchell. Mitchell agarrou a mão de Bob. Bob agarrou a de Flo. Vocês estão bem? A voz de Skander tremia. Era difícil enxergar em meio à fumaça, mas eles tinham acabado de chegar à plataforma mais próxima quando... Bum! 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 Os sinalizadores das sentinelas caídas dominaram o céu acima das muralhas do ninhal, as cores se misturando como as folhas da árvore da entrada. O que está acontecendo? Gritou Flo. Não sei! Gritou Skander, enquanto outros cavaleiros e amazonas chamavam uns aos outros pelas passarelas. São as sentinelas do ninhal, disse Mitchell, tossindo por causa da fumaça. Tenho certeza, mas acho que o tecelão não está sozinho. As explosões vieram de todos os lados, ao mesmo tempo. Skander deixou escapar um grito abafado. Quer dizer que você acha que o tecelão trouxe um exército? Nesse momento, a voz da instrutora O'Sullivan chegou até eles, apesar das explosões. Instrutores! Protejam os estábulos! Eu vou até a Falcão! Gritou Bob. Não vou ficar aqui enquanto os soldados do tecelão a levam embora! Skander ficou sem ar. Maroto! Eles desceram correndo pela escada mais próxima e foram em direção à porta oeste da muralha. Mas havia um unicórnio bloqueando o caminho. O que vocês estão fazendo aqui embaixo? Perguntou a instrutora O'Sullivan, montada em sua unicórnio Ave Marinha Celeste. Voltem para sua casa na árvore. O ninhal está seguro. Então por que você está vigiando os estábulos? Perguntou Bob com um tom um pouco rude. Não cabe a você me questionar, Roberta. É uma precaução, até termos certeza de que a ameaça passou. As sentinelas do ninhal já foram substituídas. A ameaça não vai passar, disse Skander, incapaz de suportar a tranquilidade da instrutora O'Sullivan. A ameaça não vai passar até que o tecelão seja capturado. Você ainda não entendeu? As íris azuis da instrutora O'Sullivan rodopiavam perigosamente. Skander, você é um filhote. O melhor que pode fazer agora é ir dormir um pouco. A prova de treinamento é amanhã. Erica Everhart, disse Mitchell numa tentativa desesperada. Achamos que Erica Everhart pode ser o tecelão. Do que você está falando? Perguntou a instrutora O'Sullivan, irritada. Erica Everhart morreu anos atrás. Já chega. Saiam daqui antes que os declare nômades agora mesmo. Vocês sabem o que isso significa, disse Skander assim que eles entraram na casa na árvore. Os outros desabaram em puffs, mas ele não conseguia ficar parado. Nós estávamos certos, disse Mitchell, virando-se para pegar livros na prateleira mais baixa atrás dele. O tecelão está montando um exército e seus soldados estão atacando as sentinelas.
Mas por que o Simon atacaria o ninhal e depois simplesmente iria embora? Perguntou Bob. Roberta, chega dessa história de Simon! Gritou Mitchell. Não acho que esse era o plano, sussurrou Flo. Acho que o tecelão estava atrás dos nossos unicórnios. Os instrutores estavam protegendo os estábulos, não estavam? Estremeceu ela. Para quê? Para matá-los? Para vinculá-los? Perguntou Bob, as penas em seus braços se eriçando. Precisamos de provas, disse Mitchell, imerso em sua pilha de livros. Precisamos de provas de que Erica Everhart está viva. Só assim poderemos falar com a Aspen. É óbvio que ela precisa de mais do que suspeitas. Não acreditou nem sequer no que os exímios em espírito disseram de Simon Fairfax. Mas o Iskander não precisa tomar cuidado? Perguntou Flo. Se ele se revelar como um exímio em espírito... Vai ser apagado, assim como os cavaleiros e amazonas daquelas placas que sumiram, disse Bob com a voz sombria. O Iskander ainda não precisa fazer nada, disse Mitchell. Primeiro, precisamos ter certeza de que Everhart é o tecelão. Odeio ser a sensata do grupo, disse Bob. Mas como vamos encontrar Erica Everhart? Está na cara que ela é muito boa em se esconder, se conseguiu desaparecer por todo esse tempo. E amanhã é a prova de treinamento, observou Flo, nervosa. Não é melhor esperarmos até depois? Acho que temos que pensar num plano primeiro. Iskander os ouvia e sentia sua inquietação aumentar. Suas preocupações, contudo, desde a possibilidade de o tecelão raptar Kenna até a de Maroto ser levado por um soldado num unicórnio selvagem, aflorando de repente. Por favor! Se não fizermos alguma coisa agora mesmo, o tecelão vai continuar matando sentinelas, sequestrando pessoas e formando um exército. Ah! Além disso, não se esqueçam de que estamos falando de um exército de unicórnios selvagens que podem voar até o continente que está desprotegido. E lá o tecelão pode vincular minha família, a família da Bob, o continente inteiro, a unicórnios selvagens e matar qualquer um que fique em seu caminho. Não podemos ficar de braços cruzados. Não podemos ficar esperando que alguém faça alguma coisa. O tecelão não é sua responsabilidade, Scar, disse Flo baixinho. Não é sua culpa. Não! Continuou gritando Iskander, sem se importar de fazer Flo estremecer. Mas significa que toda a minha família elemental está morta ou na prisão. Eu sou o único que pode fazer alguma coisa. Sou o único que consegue ver vínculos, que talvez consiga entender o que o tecelão fez e, quem sabe, até reverter suas ações. Mas estou aqui, sentado numa casa na árvore, esperando o desastre acontecer. O Mitchell tem razão. Se Erica Everhart é o tecelão, ou melhor, a tecelã, precisamos de provas para que a Aspen acredite em nós. Mas não podemos esperar até depois da prova de treinamento. Precisamos dessas provas agora. Iskander estava ofegante. Ele não sabia se parecia corajoso, arrogante ou estúpido, mas não se importava. Bolas de fogo flamejantes! Será que você pode se acalmar? Disse Mitchell, erguendo as mãos. Nós já entendemos. De repente, Flo se levantou de seu puff. Não acredito que estou sugerindo isso. Mas talvez exista uma maneira de sabermos se Erica está viva ou morta. Como? Perguntou Iskander, mas Flo estava olhando para Mitchell. Ela engoliu em seco. O cemitério. Sim! Gritou Mitchell, levantando-se também. Equinócio da lua de sangue! Será que um de vocês, ilhéus, pode, por favor, nos explicar o que é que está acontecendo? Grunhiu Bob. Odeio quando vocês fazem isso. Nós sabemos onde a unicórnio de Erica Everhart está enterrada, disse Flo com os olhos brilhando.
Se quisermos encontrar Erica, talvez haja alguma pista lá. Num cemitério? Perguntou Skandar, se esquecendo da irritação por um segundo. Olhando a inscrição numa lápide ou algo assim? Mas Flo já estava balançando a cabeça. É um tipo especial de cemitério. Você vai ver.